Programa Plenitude, com Iraci Campos. Você já pensou que a maior dificuldade, muitas vezes, não é andar sobre as águas, mas é sair do barco, é ter essa coragem? Este é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude. Plenitude de Natal. Pedro andando sobre as águas. E para falar sobre isso, para bater um papo gostoso com a gente, o nosso convidado de hoje é Dr. Luiz Mário Duarte. Ele é médico, psiquiatra, neurologista e vem bater um papo gostoso com a gente nesse especial de Natal. Seja bem-vindo ao Plenitude, Dr. Luiz. Obrigado, Iraci, pela oportunidade de estar aqui no seu programa de novo e falar com o seu público, que é o público de Jesus, né? Num mês tão especial que é o Natal, para fazermos reflexões evangélicas e entendermos nosso motivo aqui no mundo. Com certeza. Doutor Luiz, a gente quando começa a falar de andar sobre as águas, tem um monte de imagens. Hoje em dia, inclusive com a IA, você vê Jesus andando sobre as águas. Eu fico apaixonada de ver aquilo. É bonito. Né? Você consegue imaginar você ali no barco, vendo tudo acontecer, e aí ele olhar para você e falar assim: vem, Luiz, vamos andar, vem. Como isso? Em verdade, essa passagem a gente encontra em 3 dos 4 evangelhos. Uhum. A gente encontra em Mateus, encontra em Marcos, que é o evangelho mais antigo, e encontra em João. Mas Jesus só anda sobre as águas em Mateus. Né? Olha! Em Marcos e em João ele não cita isso. Mas cada um deles, quando eles compõem a cena, né, da travessia do barco, a gente sabe quando aconteceu. Jesus, em verdade, um dia antes, porque já estão na madrugada, né, é noite, enquanto eles estão no barco. No dia anterior, Jesus, à tarde, multiplicou os pães para 5.000 pessoas. Imagina, né? Só. E aconteceu uma coisa interessante, assim. As pessoas queriam que, diante daquele fenômeno maravilhoso, né, coisa do povo, né, amparada, sustentada, não só pelo conhecimento de Jesus, a sua sabedoria, mas a sua atitude de preocupação, de cuidado, zelo com a multidão, de atender à necessidade da fome. As pessoas queriam transformá-lo num rei ali. Né? Então, Jesus se afasta, Jesus sobe a montanha. Tá? E quando ele sobe a montanha, ele sobe sozinho. Os discípulos não o acompanham. Tá? Isso em João. Então, os discípulos, a multidão vai embora e Jesus está mais no alto da montanha, isolado, em oração, em meditação. E os discípulos, vendo que Jesus não descia, não o acompanharam e descem. E eles entram num barco. Em Mateus, Jesus os dispensa. São pequenos detalhes, mas importam. O fato é que, quando Jesus sai do estado de contemplação, de êxtase dele, né, e desce a montanha, ele vê ao longe, né, descendo a montanha, vê que o barco está no meio do lago de Genezaré. Nós estivemos lá, né? Sim. Então, é muito grande aqui. Muito grande. Venta muito, né? Venta nossa. Bastante. É um lugar lindo. Sem mas... vento, as ondas ficam flat, fica assim... Tem bem brilho até a água paradinha, lindo. Ela né? estava parada. A gente pegou, assim, uma água assim, super serena. Mas quando vem o vento do norte, sobretudo, né, as águas ficam muito encrespadas e as ondas são altas. E eles remavam, né? Eles estão saindo ali da margem leste em direção à margem norte, para Cafarnaum. Né? O lago tem 20 quilômetros, né, por mais ou menos 13, 14 quilômetros. Né?
e eles estão no meio do lago, eles saíram dessa margem e estão subindo aqui, eles não conseguem. Então eles estão remando, o vento está contra, então eles precisam remar, mas eles não conseguem sair do lugar. Então a ideia é de que se você estiver no barco protegido, né, das tempestades do mundo, então do movimento das coisas, da vida que é móvel, nem sempre assim você consegue prosperar, progredir. Por quê? Porque Jesus não está com eles. Eles estão sozinhos, eles fazem um movimento, não sai do Tem lugar. todo um esforço humano, mas eles não conseguem vencer a natureza, não conseguem vencer as contingências da vida, né? Então eles estão presos ali. E Jesus, então, né, é de madrugada, né? E não tem mais ninguém, não tem barco, não tem nada. O que Jesus faz? Ele vai atrás deles, né? Eles também estão indo para Cafarnaum. Um humano normal iria pela margem, né? Tipo assim, me largaram aqui, eu vou até ali. Jesus não, ele caminha pela água, ele vai pela água. Então, os discípulos, quando eles veem Jesus, eles não reconhecem. Eles não estavam esperados. A palavra grega, né, que a gente usa, né, fantasma, é uma palavra grega. Eles ficam assustados quando vem aquela figura luminosa naquela escuridão da noite. São 3 para... Nossa, é a quarta vigília. Então, é entre 3 e 6 horas da manhã. Né? Então, quando eles veem Jesus, eles ficam assustados, eles não reconhecem, né? É quando então Jesus vai dizer as célebres palavras dele, né? Quando ele passa por nós nas águas revoltosas da nossa vida: não temais, sou eu. Né? Em João está escrito diferente, ele diz assim: eu sou, né? Que é o nome de Yahvé, né? Eu sou aquele que sou. Então, quando Jesus está se aproximando do barco, e eles veem que é Jesus, eles dizem assim: não temais, ou seja, não é um outro fenômeno da vida que você deva temer. Eu sou aquele que ama, aquele que protege, aquele que salva, porque o nome dele, Yeshua, né, Jesus, significa Yahvé salva. Né? Então, e eles estão ali praticamente imobilizados e podem afundar, estão cansados, estão de noite. O mar agitadíssimo. O mar está muito agitado e tal. Quando eles veem isso, né, quando eles ouvem Jesus falar isso, né, eles ficam admiradíssimos. Né? Como um homem pode andar sobre a água? Né? Tá? Você tem que entender que a água Você vê que a vida que a gente vive, ela apresenta movimentos inesperados para a gente. Total, representado né? pelas ondas. Você acha que você está indo para um lugar, né, mas tá tudo... Então, você tem a proteção do barco. A sua vida está indo, está caminhando bem, está tudo calmo, tranquilo, você está feliz, de repente, pá, uma pernada, uma coisa começa a acontecer, e você fala: nossa, minha vida está de ponta cabeça. Que é a situação deles. Quer dizer, você tem que estar com Jesus, e esse movimento é o movimento da onda na nossa vida, né? Então, veja, eles têm... O barco representa a doutrina, representa todo o conhecimento deles da Torá, da Tanar, né, dos escritos sagrados deles, que os ajudam a atravessar a existência material que é representada pela água, com todas as suas surpresas. E eles não conseguem se mover. Né? Mas quando Jesus está ali, né, eles ficam surpresos, né? Porque Jesus ele é o próprio barco. Em verdade, qual é a ideia? Né? Eles estão atravessando num barco, né? Remando nele, fazendo o esforço, mas como Jesus pode? O que flutua na água? É o barco. Então, Jesus é o próprio barco da existência humana. E se você estiver sem a presença dele, né? Se você não estiver no barco, que é ele, você vai ter problemas. Você vê que o mundo não afeta Jesus, não afeta o Senhor. Então ele vai andando, mesmo um mundo revolto, mesmo um mundo escuro, porque ele é a própria luz, e ele é a visita do céu na terra. Né? Então as águas, né, você vê que Deus, em Bereshit, em Gênesis, ele tem a sua face voltada para a água. A água sempre representando o mundo material, a matéria, o fluido cósmico universal. Então, o fato é que o mundo está revolto, mexido, e Jesus está passando. Aí Pedro, né, vendo que Jesus pode fazer aquilo, ele se pensa, né, será que eu também posso? Né? Aí ele diz assim para Jesus: Senhor, se tu quiseres, se tu és,
porque ele usa o verbo ser em grego. Né? Se tu és, né, permita-me que eu vá a ti. Né? Que é o impulso do homem de abandonar, né, as suas certezas, a sua segurança num barco que está sossobrando e que não move. Se ele está em andando, direção está a mais Jesus. seguro lá do que dentro do O barco que interessa- está é. de ponta cabeça aqui. E Jesus aceita, né? Porque Jesus é o barco, Jesus é a verdadeira segurança. É. Ele é a possibilidade real da travessia. Né? Porque um barco afunda, mas ele não afunda. Né? Ele é um homem que não afunda no mundo material. Né? Ele é a própria luz. Então, mesmo naquela escuridão toda da madrugada, de 3, 4 horas da manhã, né? Ele está iluminando tudo. Né? Então, Pedro sai do barco. É o que você falou no início. Né? Pedro tem a coragem de abandonar o que é conhecido, o que é seguro, mas que não é tanto porque não está conseguindo, né? E vai em direção àquele que realmente pode dar a você a autonomia, a liberdade de também andar na água. Você vê que Jesus, né, não pensa só, não, eu posso andar na água e você não pode. Porque eu sou o Eu máximo. sou o máximo. Exatamente, essa é a ideia. Essa é a ideia de Mateus, né? Quando ele entrega para a gente esse acontecimento. Porque Jesus está dizendo que ele quer que você também ande sobre as águas. Se você quiser, ele aceita. Se você quiser ser companheiro dele andando sobre as águas do mundo, que se revoltas, né, escuras, você também pode ser essa luz. E Pedro sai do barco. Pedro toma coragem, ele era um homem corajoso. É isso que eu ia né? falar. Precisa coragem de falar, sei não, eu já peguei mais brabo, eu não gosto. Aí eu fico imaginando, falo, gente, ele botou o pé, ele foi. Mas até onde que vai a fé dele? Esse é o problema. Porque quando ele começa a andar sobre a água, ele fica, eu estou andando sobre a água. Mas é uma água mexida, não é uma água parada. Não é igual um chão, terra firme, né? É um mundo que se move. E o nosso mundo é um mundo móvel, de coisas que mudam. Né? E ele se dá conta disso, de que ele está flutuando sobre um mundo móvel. E ele percebe o vento, ele vê o movimento, ele sabe que esse movimento das águas vem do ar. Né? E ele sentindo o vento, o anemos, né? Em grego está lá, ele se assusta. Quando ele tem medo, ele afunda. Ele afunda. E é exatamente isso que acontece quando a gente está passando dificuldade, que você ora, você está lá, mas de repente você começa a vacilar. Mas será que vai dar certo? Medo. Será que eu estou no caminho certo? Falta de fé. Por que ele não responde para mim? Por que eu não consigo ver? Quer dizer, não é ele, é você que não se conecta. Exatamente. Então ele perde a conexão. Né? A autoridade de Jesus diz assim para ele, vem, né? E ele vai. Né? Então ele consegue andar sobre a água também, como Jesus. Mas a gente aprende uma lição, né? Que o nosso medo nos afunda nas preocupações do mundo, nas incertezas das coisas, e ele se desconecta. Tanto é que se ele afunda, Jesus está na superfície, ele vai para o fundo. Né? Então ele se afasta e morre afogado com as preocupações daqui. Mas imediatamente Pedro percebe a situação dramática e ele grita, ele diz assim, Senhor, né? Kyrie, né? Sozome, né? Salva-me. Né? Aí Jesus estende a mão imediatamente para ele. Que é uma outra lição que a gente aprende. Quando a gente está afundando, grita, Kyrie, Kyrie, Senhor, Senhor. Você vê que ele nos diz assim, Senhor, será que o Senhor poderia, quem sabe, talvez, se eu não tiver um karma, não tiver feito mal em outra vida e tal, já morreu afogado e reencarnou e já está em outro barco. Não, não é isso. Né? A pessoa tem, você vê que é uma urgência. Se nós tratarmos as nossas questões no mundo como urgências para um encontro com Ele, para um contato com Ele, Ele estende a mão imediatamente. Com certeza. Então, como o público é espírita, né, se você estiver no umbral, estiver nas regiões das sombras, se você estiver numa situação caótica aqui no mundo, e você gritar para Jesus, Senhor, salva-me, Senhor, cuida de mim, tem piedade, a mão dele é instantânea. E ele arranca você da água. Eu, em qualquer momento, a palavra que eu uso assim, eu acho que é mais constante na minha vida, Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Porque eu sei que Ele está me ouvindo, eu sei que Ele
tem misericórdia com a gente, Eu né? Ele repito traz isso o dia socorro. inteiro, Iraci. Você também? Eu faço a oração do coração, assim, que é a oração de Jesus, né, que os cristãos da antiguidade faziam. Então, eu faço isso junto com a respiração. Então, quando eu inspiro, eu Jesus Christus. Eu falo em grego porque eu aprendi em grego. Aí, quando eu solto o ar, né, Kyrie eleison, entendeu? Jesus Christus, Kyrie eleison. O dia inteiro. Né, só quando eu vou fazer alguma coisa, ou conversar e tal, como a gente está fazendo aqui, aí eu estou conversando. Mas parou, No Jesus silêncio a Christus, gente... Kyrie eleison. Então, junto com a respiração, né, você vê, você tem o elemento ar, você tem o elemento água, você tem o Cristo, né, que em determinado momento manda a tempestade cessar, manda o lago acalmar, né, e tira um homem de dentro das águas revoltas e o salva, sabe, do próprio afogamento nos seus pensamentos, nos seus problemas, nas suas dores, nas suas angústias, nas suas incertezas, em plena noite. Então, se nós todos, né, buscamos no Senhor essa salvação, porque Pedro estende a mão para Jesus, né? Sim. Senhor, salva, É. o Senhor pega. Aí depois eles entram no barco, né? Agora, você pensa assim, se ele acalma as águas, se ele para a tempestade, se ele acalma o vento, ou seja, se ele tem o domínio de tudo isso, o que ele pode fazer na nossa vida? Tudo. Ele faz tudo, ele pode tudo, né? É a única fonte, o único ser que você pode ter total confiança. Porque ele te salva do afogamento na existência material. Uhum. Né? E numa outra passagem que ele acalma a tempestade, você vê que ele está dormindo em outra tempestade. Né? O barco vai afundar, já está dormindo. Aí eles acordam. Se você acordar o Senhor em você, ele acalma as tempestades. Se Jesus estiver presente na sua vida, né, a sua mente é tranquila e calma. E não é você que fez um exercício para... Não. É a nossa atitude de meditar, de orar, é essa mão estendida de Pedro, pedindo a ele para nos tirar dessa situação em que a gente não consegue sair. Né? Porque nós nos enredamos nos nossos próprios pensamentos, nas nossas ideias e crenças, e ele nos tira disso para uma vida autêntica, uma vida verdadeira, uma vida de amor, uma vida de felicidade, de paz. Mas é isso que ele oferece. Né? Com certeza. Então, em João é muito interessante, porque quando Jesus sobe no barco, né, eles chegam imediatamente à praia. É como se o barco tivesse sido transportado. João como João é um evangelho místico, né, ele está dando a ideia de que todo aquele esforço que o indivíduo não conseguia, com seu próprio esforço, superar as dificuldades da vida e do mundo, né, a presença de Jesus dentro do barco da sua existência, né, faz com que você chegue ao seu porto, né, onde vai acontecer uma coisa interessante. Né? Ele chegou no porto, e o que acontece? Quando eles chegam, já é de manhãzinha, né? Uhum. Né? Porque Jesus passa no final da madrugada, nesse momento que ele anda sobre as águas. Então, já tem uma multidão esperando Jesus lá. Né? Todo mundo já correu, né, de boca a boca, Nossa. que ele multiplicou os pães. Eu acho que era mais rápido naquela época ainda do que a internet. É verdade. Então já tem uma multidão, assim, bem de manhãzinha, com o sol nascendo, o dia. Aí Jesus começa a atender o povo, né? As órfãos, as viúvas, os doentes, né? Os endemoniados, os obsediados. Né? E as pessoas tocavam na sua capa, na sua túnica, ficavam curadas. Então é um momento muito interessante, é um intervalo entre a multiplicação dos pães, né, o cuidado dele com a multidão na outra margem, lá em Cafarnaum, e o momento dele com os discípulos. Então esse discipulado, onde a gente aprende a ver o Senhor multiplicando as possibilidades da vida, e ver o Senhor curando, eliminando todo o sofrimento e dor, né, tem um momento um momento de travessia, de uma margem para outra, onde a presença dele faz a diferença para vivermos com ele essa transmutação, né, do nosso eu pequeno, do nosso ego que morre, do homem velho, para o Cristo viver em nós. E que diferença que faz isso na vida de Pedro.
Porque imagina depois, né? Ele vê que ele teve coragem, que ele conseguiu, até certo ponto, dar os seus passos ali, e quando ele vacilou, que ele aí pediu esse socorro. Então, eu acho que a confiança dele no Senhor passa a ser tipo cega total, eu me entreguei daí para sempre, ponto final. Para você, eu acho que assim, pensar assim, eu vou encarnar, vou reencarnar, cara. É como entrar nesse lago agitado, né? Nossa Senhora. Qual é a certeza que você tem? O que pode acontecer? De onde vem o vento? Como a onda vai chegar? Que onda pode me surpreender? Entendeu? O barco em que eu estou é suficiente? Não, ele não é suficiente. Eu remo e ele não sai. Né? Qual a única certeza real que eu tenho num mundo de escuro, que eu não consigo enxergar bem as coisas, num mundo móvel, fluido, que eu posso afundar? Jesus. Né? E Pedro vai ter um outro momento, né, de que Pedro é muito corajoso, assim como ele teve coragem de sair do barco e andar na água. Ele é o homem corajoso que quer saber o que aconteceu com Jesus na casa de Caifás, né? Então ele entra na casa de Caifás porque ele é corajoso, quer saber onde Jesus está preso, o que fizeram com ele e tal. Aí as pessoas vão perguntando se ele eu te conheço, você é discípulo dele? Ele, não sou. E ele vai recuando, aí ele vai saindo da casa, por isso que ele nega 3 vezes, porque 3 pessoas perguntam conforme ele vai recuando. Vai saindo. Né? Então a nossa adesão a Jesus não permite recuo. Exato. Sabe? Quando você vai em direção a Ele, se você tiver medo, você vai afundar. E você não precisa ter medo, porque quando Ele anuncia a presença dele andando ao lado do barco, diz assim, não temais. E é exatamente o que Pedro sente quando está na água. Né? Ele tem temor, tem medo, phobos. Né? Aí ele afunda. Então, a gente descobre que o medo, né, é a nossa desconexão com o sagrado, com a presença de Deus em nossa vida, que remove todo sofrimento, todo medo, toda dúvida, né? Que o medo vem dessa dúvida, será que, né? É onde pistes, a fé não está presente, ou ela foi obscurecida, engolida. Porque você não tem a confiança, a fé de que ele está orquestrando a sua vida com oportunidades e dando caminho. E o que a gente faz? A gente tem medo porque a gente acredita que é a gente que faz, a gente que resolve, a gente que tem o controle de tudo. E aí a gente fala assim, mas eu acho que eu não consigo, eu não tenho capacidade. Porque a gente sabe, na realidade, o tamanho da nossa incapacidade perante ele. Porque ele é que te aciona e fala, vai. Você tem fé? Você vai. Mas a gente sozinho, você não vai. Aí você começa a duvidar da sua capacidade, disso, daquilo. Por quê? Porque você se distancia dele, não é isso? Exatamente. Eu penso assim, né? Enquanto Jesus for o outro, você tem um espaço para dúvida. Quando ele for, né, quando ele for a presença da própria divindade, do Espírito em você, não há mais essa distância. Então não existe mais o medo, porque ele é aquele que não tem medo de nada. Exatamente. Quando eu sempre mentalizo, tem muitos anos que eu faço isso, né? Eu mentalizo sempre eu entrando dentro de Jesus, eu vejo um coração grande, eu estou entrando dentro dele. E depois eu vejo ele fazendo a mesma coisa, entrando dentro de mim. E aí eu falo, vem a minha... Ali eu entro, eu me protejo. Quando ele entra dentro de mim, vem a minha força para caminhar. A gente tem que ter essa conexão com ele, né? Uma das epístolas é perguntado qual é o contrário do medo, né? A tendência das pessoas é responder, né, que o contrário do medo é a coragem. Mas não é. O contrário do medo é o amor. O que faz Pedro sair do barco é o amor dele por Jesus. Né?
quando ele pensa em si mesmo, na sua própria sobrevivência, né, o que pode acontecer com ele naquele momento, né, ele não tá mais, ele não é mais um com o Cristo. Não existe mais amor, né, de identidade com Cristo, né? Então ele só pensa na sua própria natureza, na sua própria conveniência, aí ele afunda, né? É muito Mas lindo, quando porque ele tá pede, dentro dele, né? quando ele pede socorro e salvação, o Senhor o tira imediatamente. Quantas vezes ele faz isso na nossa vida, né? Nossa Senhora. Agora, é engraçado como tem, assim, esses pequenos detalhes de diferença nos evangelhos, né? Eu acho que o do Mateus, por ele estar sempre anotando, ser um inteligente, o letrado, ou tudo, eu acho que é o mais fiel que tem, porque ele ficava andando atrás para ler, né? É que Mateus escreveu para os judeus, né? João escreve para as comunidades dele na Ásia Menor. Marcos escreve para os romanos. Então, cada evangelho tem seus detalhes e a gente tem que compor os relatos, né? Porque são pessoas diferentes, com experiências diferentes, falando para a sua própria comunidade. E isso enriquece, em verdade, né? Com certeza, porque a gente vai pegando um pouquinho daqui e dali. Doutor Luiz, obrigada pela sua presença. Bom estar aqui É com sempre você. uma alegria ter você aqui com a gente. Feliz Natal. Para você também. E Feliz Natal para todos, com certeza. Então, que seja você essa pessoa de coragem para segurar nas mãos de Jesus. Não de coragem para enfrentar o mundo, mas de coragem para segurar na mão de Jesus e com Ele enfrentar o mundo. Ele venceu, né? Ele venceu o mundo. Ele não veio vencer no mundo, ele venceu o mundo. E é isso que nós precisamos compreender, que precisamos vencer o mundo. E assim, a gente está cada vez mais junto dele. Então, que você tenha um Feliz Natal de muita alegria e muita paz. E, lógico, um super beijo carinhoso e até a próxima semana.